Uau! Oi, pessoal, boa tarde a todas e a todos. Bom, mais uma live aqui para nossa maratona de lives da Trilhas do Sucesso, né? Quem acompanha a gente aqui sabe que essa semana vai ser uma semana de muito conteúdo, de muitas lives. E hoje, terça-feira, a nossa segunda live da Trilhas do Sucesso, certo? E hoje eu vou falar sobre os elementos essenciais para você fechar, né? Você formular o seu contrato terapêutico. Você que é psi e que deve sim trabalhar com seus contratos, né? E aí eu vou falar dos elementos e dos pontos importantíssimos e essenciais para você ficar ligado no contrato, certo? Tô esperando aqui o pessoal entrar. Bom, a live vai ficar salva, certo? E vamos começar falando sobre o que é o contrato terapêutico. Você já parou para pensar sobre isso? O que é o contrato? A quem se destina também o contrato terapêutico? Então a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Lembrando que a live vai ficar salva, certo? Como todas que a gente tá fazendo aqui. Eu vou começar falando sobre o que é o contrato terapêutico. Bom, primeiro vamos falar sobre relação, certo? Todo relacionamento, seja ele qual for, existe um contrato, seja verbal ou não verbal, né? Mas todo relacionamento tem um contrato, né? E o processo terapêutico é mais um relacionamento interpessoal, né? Dentre tantos que a gente tem, o processo terapêutico também é um relacionamento interpessoal, sendo de caráter profissional, né? Então, assim, tem essa característica que é muito importante, que, né, a gente fique atento, que é um contrato, que é uma relação, na verdade, profissional. E para ela acontecer, existem algumas regras, assim como qualquer outro relacionamento. Para acontecer, precisa de algumas regras, né, de alguns limites e de como como vai ser conduzido aquilo ali. Então, o contrato terapêutico para o processo, ele é fundamental no início, né, do processo terapêutico, justamente para delimitar o papel de terapeuta e o papel do paciente. Então, qual é o papel do terapeuta dentro do processo e qual é o papel do paciente dentro? O que é que um pode, o que é que o outro não pode? E o contrato serve muito para isso, para delimitar, para impor essas regras e organizar como vai ser dado ali aquele processo, né? Como é que vai ser dado a continuação daquele processo, certo? E hoje eu vou falar sobre 9 pontos muito importantes sobre o contrato, certo? Então, como eu já falei, o contrato terapêutico é algo que precisa ser explícito, ou seja, precisa ser falado com o seu paciente sobre isso. Você vai, na primeira consulta, você vai sentar e você vai falar com o seu paciente sobre isso, sobre as regras. Porque tem paciente que nunca fez antes terapia, por exemplo, que vai ser a primeira experiência. Nunca fez antes, não sabe como é. Então, não sabe como é que funciona, como é que vai ser a duração, funcionamento, manejo. Nunca fez. Então, para isso, você precisa apresentar ao seu paciente as regrinhas daquele contrato, de como vai ser o funcionamento, né? Você vai precisar falar de forma explícita as regras dessa relação aí profissional, que é entre você e o seu paciente, certo? Bom, então, dito isso, falando que é um espaço que define o papel de terapeuta e de paciente, né? Na verdade, o contrato, ele define isso, né? Estabelece essas regras. A gente vai partir para o primeiro ponto super importante para ser tratado dentro do contrato terapêutico com o seu paciente. O primeiro ponto é honorários, né? Ou seja, quanto você vai colocar por hora do seu serviço, né? Então, você precisa falar com antecedência ao seu paciente que ele o preço do seu serviço. Então, isso é fundamental, isso é em primeiro lugar. O seu paciente precisa saber antes qual o preço do seu serviço. Você não pode dizer depois, a gente vê, depois a gente conversa e vou definir aqui um preço. Não, você precisa ter primeiro um preço definido para que ele saiba o quanto ele vai pagar pelo seu serviço, certo? Então, isso é fundamental. Você coloque um preço para o seu serviço e que você avise ao paciente antes, para que quando ele vá até você, ele já saiba o seu preço. Então, honorários, primeira coisa.
Segundo ponto, você precisa definir com o seu paciente a frequência e o formato da terapia. Se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, a duração da sessão. Isso tudo você vai falar na parte da frequência, que é nosso segundo ponto, certo? Você vai conversar e geralmente são 40 minutos, entre 40 e 50 minutos cada sessão. Você vai explicar que é semanalmente, né? Ou pode ser uma vez por semana, ou pode ser 2 vezes por semana, dependendo da demanda, dependendo do que aquele paciente precisa. Então, é importante estar atento a isso, a questão da frequência e do formato da terapia, certo? Eu não recomendo fazer quinzenal de início, porque, assim, quinzenal é mais de um processo de alta, sabe? Quando você já tá, assim, para realmente dar alta pro seu paciente, aí eu recomendo fazer quinzenalmente. Mas logo de início eu acho que se perde muito, sabe? Perde muito conteúdo, perde muito a questão da formação de vínculo. Então eu não aconselho começar fazendo quinzenal, certo? Então geralmente eu faço uma vez por semana durante 40 minutos, que é o meu caso. Eu coloco 40 minutos para cada sessão. Isso é importante ser dito no primeiro atendimento, tá, gente? No seu primeiro atendimento é importante. Inclusive, eu até sugiro que você separe aí no primeiro atendimento um tempinho a mais para que você possa explicar esses pontos para o seu paciente, né? Além de você escutar, receber, fazer a escuta do que ele está trazendo, é importante colocar aí uns minutinhos a mais para que você explique sobre o contrato para ele, né? Então, honorários. Segundo, frequência e formato, que também é importante ser falado, como eu acabei de falar, se vai ser semanal, se vai ser uma vez na semana ou 2 vezes na semana, o tempo de duração da sessão. É importantíssimo que vocês falem sobre isso. Terceiro, atrasos. E se meu paciente atrasar, continua os 40 minutos com ele? Isso é importantíssimo, gente, porque isso fala muito sobre a questão transferencial, por exemplo, dentro do processo da terapia, sobre a questão de investimento do paciente dentro do processo terapêutico, certo? Então, é muito importante que ele se responsabilize pelo horário dele, que ele se responsabilize pelo tempo que ele tá ali, entrando no processo dele, né? Fazendo o processo dele. Então, ele precisa respeitar o seu horário e sabendo que se ele chegar atrasado, consequentemente, ele vai lhe atrasar ou atrasar seus atendimentos. Isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. Então, por isso que eu também sugiro que, caso ele chegue 10, 15 minutos atrasados, é importante terminar a sessão, independente da hora que ele chegue, concluir a sessão no horário que tem que ser concluído. Existem alguns psis que não atendem, depois de 10, 15 minutos de atraso, não atendem mais o paciente. Preferem não atender. Mesmo o paciente chegando com 15, 20 minutos de atraso, não atendem mais, desconsideram já o atendimento. E tem psis que não, tem psis que dão aí existe aí como é que eu posso dizer? Tem aí uma abertura maior. E aí conclui o atendimento durante ali o resto de tempo que ainda falta para terminar a sessão do paciente. Mas é importantíssimo você falar para o seu paciente que caso ele chegue atrasado, você se você for atendê-lo, vai ser só durante aquele restinho ali de tempo, até porque ele precisa se responsabilizar pelo horário, né? Isso também é terapêutico, isso também faz parte do trabalho da terapia. E saber que você não pode ficar mais tempo que ele, porque você tem outra pessoa para atender após o atendimento dele, né? Existe ali uma agenda e você precisa cumprir aquela agenda de acordo com os seus horários. Então, ele não pode ficar ocupando o espaço de um outro paciente, certo? Isso é importante ser falado também sobre os atrasos, é fundamental. E lógico, se for atrasar, o ideal é avisar com antecedência, né, gente? O ideal é falar, olha, semana que vem eu vou faltar, eu vou atrasar um pouco e tal. Então, é importantíssimo isso ser falado e pedir para que ele avise sempre com antecedência isso. Da mesma forma, o nosso quarto ponto, que são as faltas, né?
Caso ele for faltar, eu sempre aviso isso. Me avise com pelo menos 48 horas de antecedência, que eu acho que é um tempo aí razoável para que eu possa me organizar novamente e organizar novamente a minha agenda. Isso vai de psi para psi. Tem psi que acha, não, me avisa em 12 horas de antecedência, né? Em um dia antes, em 6 horas de antecedência. Depende muito. Tem psis que não, que preferem ser avisados 2 dias antes de antecedência. Considera esse tempo um tempo mais razoável para reorganizar ali a agenda, certo? Então, são informações que é direito do seu paciente saber disso. Porque muitos, como eu falei no início, nunca fizeram terapia antes, então não sabem como é que funciona, como é o funcionamento disso tudo, o formato, né, de atendimento. Então, é fundamental que tudo isso seja falado logo no início da sessão, logo na primeira sessão. É importante que esses limites sejam colocados, né? Essas regrinhas aí sejam delimitadas, certo? Então, vamos agora para o quarto ponto, na verdade é o quinto ponto agora, não, quarto ponto, que é a forma de pagamento. Quando e como pagar? Já pararam para pensar nisso? Isso é fundamental também logo no início da nossa sessão, é falar quando e como pagar. Então, isso depende muito de psi para psi, depende muito do acordo entre você e o seu paciente. Então, por exemplo, hoje em dia, no online, você pode gerar boleto bancário, Pix, né, que tem sido muito usado, transferência bancária, né? No caso do presencial, você pode acordar com o seu paciente a pagar no final de cada sessão. Tem psis que não, que preferem semanal, ou melhor, preferem quinzenal, ou preferem por mês, fazer pacotes. Enfim, isso vai de psi para psi, mas tudo isso precisa ser falado e combinado antes, né? Tem uma frase até que combinado não sai caro. Então, é fundamental que vocês avisem, conversem antes com os seus pacientes sobre isso, sobre delimitar aí essas regrinhas para que ele entenda como é que funciona e para que você não saia de alguma forma prejudicado desse serviço. Você, enquanto psi, que não saia prejudicada nem prejudicado disso, né, do seu trabalho. Então, é isso. Forma de pagamento. Quando e como? Pode ser semanal, ao final de cada sessão. Pode ser quinzenal, pode ser mensal. Isso depende muito do que você, psi, delimita para você, o que você quer. E a forma de pagamento pode ser, no caso do presencial, pode ser em espécie, né? Pode ser por transferência. Hoje em dia, com online, né? Eu, por exemplo, agora só atendo online. Então, eu recebo muito Pix. Né? O que eu mais recebo é Pix e transferência. Às vezes eu também gero boleto bancário, certo? E envio pelo WhatsApp mesmo. Então, isso tudo é acordado. Você pergunta qual é melhor para ele, se ele prefere pagar por semana, se ele prefere pagar por mês, se ele prefere um pacote. Isso tudo precisa ser falado e combinado, certo? Logo no iniciozinho do processo terapêutico. Sexto ponto, reajuste anual. Importantíssimo, gente. Isso é um pouco polêmico, porque nem todos os psis, nem todos os profissionais consideram reajustar o preço da sua sessão passado um ano. E assim, vamos lembrar que tudo aumenta, gente. Passou um ano, tudo aumenta, os preços mudam, a economia muda. Então, é assim, imprescindível que você também mude o preço da sua sessão, mesmo que seja um aumento significativo, um reajuste significativo, mas é fundamental que você tenha isso em mente, o reajuste anual, certo? E é importante que o paciente também saiba disso. Então, é um ponto que faz parte do contrato terapêutico. Fale com o seu paciente sobre isso. Logo de início, você fala, né, que existe o reajuste anual, e que ele pode sim acontecer e que isso também vai ser acordado, certo? Até porque é importante que seja algo flexível também, né? Então, é importante que você fale isso para ele, que vai ser acordado entre vocês, mas que vai haver sim um reajuste anual. Tudo aumenta, o preço da sua sessão também deve aumentar. Se todos os serviços aumentam, se a economia muda, o seu serviço também tem que estar atualizado, certo? Serviço atualizado. Serviço de psi também deve estar atualizado. Não esqueçam disso, certo? Sétimo ponto, sigilo. É fundamental que você comente sobre o sigilo, que ali é um processo em que
é um processo sigiloso, em que é um momento em que o paciente pode ficar à vontade para falar com você sobre as questões dele, que você não vai externar aquilo em outro local, em outro ambiente, até porque é antiético, né? Então é importante comentar isso com o paciente, que é um processo sigiloso, para que se crie um vínculo até muito mais firme, né, entre você e o paciente. É preciso que ele crie essa confiança em você e que você mostre que ali ele pode confiar, ele pode falar, ele pode se sentir à vontade, porque ali é um processo, além de tudo, ético e sigiloso. Ou seja, tudo que for tratado ali vai ficar ali, certo? Isso eu também sempre falo no início do meu processo, do processo terapêutico, né, do paciente novo que eu tô recebendo. É um ponto que eu nunca esqueço e que eu sempre comento. Olha, sigilo. Tô atendendo online, por exemplo, mas pode ficar tranquilo que eu uso antivírus, uso alguns programas, algumas ferramentas que vão aqui atender ao seguramento dos seus dados, sabe? Os seus dados vão ficar seguros. E a gente também, no online, a gente não pode garantir 100%, tá, gente? Eu também comento sobre isso com meus pacientes. No online, a gente não pode garantir 100% de certeza de que os dados estão ali garantidos, certo? Mas eu posso garantir pelo menos 90% de que estão, porque eu uso, né, eu tenho alguns aplicativos, eu tenho algumas ferramentas no meu computador que eu utilizo e que me ajudam muito a segurar aí tanto os meus dados quanto a do paciente. Então, comentar que o processo é sigiloso é o 7º ponto, que é importantíssimo, imprescindível que você fale. 8º ponto, cobrança das faltas. Isso também é uma questão que é preciso ser falado, né, para você ter cuidado, assim, para não estimular até a resistência do paciente, você não estimular também a falta dele, porque assim, se ele começar a faltar, e aí você vai deixando, tudo bem, faltou uma vez, faltou duas, ele vai começar a faltar com uma certa frequência. E assim, isso vai ser ruim pra você, isso vai ser ruim pra ele e vai ser ruim pro processo terapêutico, sabe? Não vai ter andamento, não vai ter evolução. Isso não pode existir. Caso ele falte e ele não avise mais uma vez com antecedência, olha aí a importância dos avisos com antecedência, gente. Caso ele falte e não avise, o valor deve ser cobrado igualmente. E ele deve saber disso. Mesmo que você encontre outro horário, que também é uma possibilidade. Olha, sei lá, por exemplo, o horário dele é na terça-feira. Ele não apareceu na terça-feira e não avisou. Você precisa entrar em contato com ele e falar, né? Que, na verdade, você não precisa nem entrar em contato. Você já vai ter falado isso, eu espero, logo na primeira sessão, né, gente? E aqui a gente tá falando de contrato terapêutico. Contrato terapêutico deve ser tratado logo de início da sessão, certo? De início do trabalho. Então, assim, ele já vai saber. Ele já deve saber que ele faltando, ele vai ter que pagar. Ele avisando sem antecedência. Ele avisando com antecedência e você conseguindo encaixá-lo em algum outro dia ali da semana, ok, massa. Tudo ok. Mas ele não avisando, ele avisando em cima da hora, sei lá, falta 1 hora pra começar a sessão, ele avisar que não pode, desculpa, mas ele vai precisar pagar. Desculpa não, né? Porque quem tá errado é ele. Então ele vai precisar pagar. Sim, porque isso garante, né, a gente, o nosso serviço enquanto psi. É um processo ali profissional, é uma relação profissional, é uma relação que precisa, sim, de um vínculo, tá? Porque não existe também contrato sem vínculo, gente. Coloquem isso na sua cabeça. Pode existir, assim, um contrato mais bem redigido, escrito, objetivo do mundo, sabe? Bem assinadinho, bem arrumadinho, mas se não existir vínculo, eu ia falar isso no final, mas eu tô falando agora. Se não existe vínculo, gente, não existe continuidade, certo? É fundamental o vínculo, né? Então, mas voltando lá para o que eu tava falando sobre a cobrança das faltas. Então, cuidado para não estimular a resistência, cuidado para não estimular as faltas. Como vou estimular as faltas, Duda? Não cobrando as faltas, não comentando sobre as faltas. Você precisa comentar sobre as faltas, você precisa tratar sobre as faltas na terapia, por que faltou, o que é que houve. E como Milena aqui está falando, garante nossa organização financeira, sem dúvidas. A gente não pode ficar desassegurado e não cobrar a falta. É assim, eu não vou, e que descompromisso é esse, né? Porque isso mostra muito descompromisso. E é importante que o paciente se comprometa com o processo, se responsabilize pelo processo. Até porque é uma relação, mais uma vez, profissional.
tenham isso em mente, é uma relação profissional, certo? Mais um ponto, 8º ponto, férias. Avisar, não avisar, com antecedência, como é que é? Geralmente, o que acontece? Férias, vamos pensar um pouquinho, o que é férias? Quanto tempo de férias? Geralmente, férias é o quê? Entre 15 e 30 dias, certo? 30 dias hoje em dia nem é tanto, mas vamos colocar aí, 15 e 30 dias, eu imagino que é o máximo de tempo, assim, que a gente passa em férias, certo? E aí, tem psis que cobram férias e tem psis que não. Eu, particularmente, não cobro férias, certo? Não cobro o valor da sessão nas férias, nem nas minhas, nem nas dele, do paciente, no caso, certo? Mas tem psi que cobra. Você precisa ver aí qual é a forma como você trabalha para encontrar aí um meio termo, se você acredita que precisa cobrar ou não as suas férias. Lembrando que, eu vou passar 3 meses de férias, Eduarda. Pra mim, 3 meses, gente, já não se configura mais férias, tá? Se o paciente vai passar 3 meses sem estar no processo, pra mim isso não se configura mais férias. Isso se configura mais realmente ali um interrompimento mesmo do processo. É importante que isso também seja falado, certo? Passou de 30 dias, pra mim já não é mais férias da terapia, não é mais férias, não é nem abandono, é interrompimento mesmo de processo, certo? Então, é isso, o 8º ponto. Vamos para o 9º ponto. Explicar para o paciente que não tem tempo para terminar, né? Isso é indefinido. Uma coisa que eu também sempre falo, porque é uma pergunta que sempre vem, em quanto tempo eu vou estar melhor? Em quanto tempo eu vou receber alta? Em quanto tempo eu vou poder ir embora? Né? Em quanto tempo eu vou poder estar bem? E assim, isso é indefinido, porque isso depende de muitas variantes, né? Então, depende do ambiente onde ele vive, depende do investimento dele na terapia, do processo terapêutico, de como vai se dar todo o tratamento dele. Então, uma coisa que eu também sempre falo, você pode ser que você passe 5 meses comigo, pode ser que você passe 3, 4 anos comigo. Entendeu? Como já aconteceu. Tem alguns pacientes que eu falo, bom, por mim, ok, tratamento feito, você tá, né, trabalhado, se você desejar, você pode sim dar um tempo na terapia, e a pessoa não quis continuar, né? Então, assim, isso depende muito de como se dá o processo. Então, eu sempre falo, olha, não existe um prazo, você vai chegar aqui tal dia e vai terminar tal dia, até porque isso também, gente, um alerta, é antiético. Certo? A gente não pode definir desse jeito, falar para o paciente que, sei lá, em 3 meses a gente vai prometer curar a ansiedade dele. Um exemplo, em 3 meses a gente vai sanar as angústias do paciente. Isso não existe, isso não pode existir, isso é antiético, inclusive. Então estejam atentos. O que é que eu costumo falar? Não sei quanto tempo você vai passar aqui. Vamos ver. Né? Isso depende muito, isso vai de pessoa para pessoa. Eu sou honesta, né, com o paciente, então é muito importante abordar esses pontos todos que eu estou falando aqui de uma forma honesta, de uma forma clara para o seu paciente, certo? Para que fique bom para você, que fique bom para ele, que você dê espaço para que ele tire dúvidas sobre o processo, porque é normal, nem todo mundo já fez terapia. Às vezes é a primeira vez realmente de alguém nunca fez terapia antes, não sabe como é que se dá essa relação, não sabe como é que é o formato do processo, como é que é o manejo. Então, é importante que você fale, que você esteja aberto também a tirar dúvidas, a conversar sobre. E esse foi o 9º ponto, né, que é explicar realmente que não existe um tempo determinado, que isso tudo vai depender muito de como vai se dar o processo, né, de como vai caminhar e se desdobrar o processo terapêutico, certo? Bom, eu quero agora comentar com vocês uma coisa que eu deixei assim para comentar no final, mas que é assim imprescindível, que é, gente, é importante que o contrato tenha um caráter também de flexibilidade, ou seja, que esteja aberto a mudar durante o tempo, sabe? Mudar uma regra ou outra, mudar uma questão ou outra. É importante que vocês estejam atentos a isso, né? Um exemplo, os dois precisam estar de acordo com aquilo, né? Com o que existe ali. E assim, eles precisam se sentir
seguros para quererem mudar algo. Olha, eu não quero, por exemplo, eu sou atendido na terça-feira, eu não quero mais ser atendido na terça, eu quero ser atendido na quinta, certo? Então, é importante lembrar que é de caráter flexível. O contrato é de caráter flexível e deve ser, certo? Porque aí, com o tempo, algumas coisas vão mudando. Ah, eu quero ser atendido quinzenalmente, sei lá, chega um determinado momento que o paciente está aí para receber alta e aí você sente que ele pode sim, a partir de então, ser atendido de forma quinzenal. Então, vamos rever aí esse nosso contrato. E aí, isso deve também ser falado, certo? Nada é fixo, né? É importante que isso seja, tanto você quanto ele estejam aí à vontade para mudarem algumas coisinhas que é natural que se mude durante o tempo, né, de terapia, né? Nada é tão rígido assim. E para além, como eu falei, para além do contrato escrito, gente, que é fundamental no online, né? No online, então, isso nem se fala. No presencial, eu particularmente, vou falar da minha experiência, no presencial, eu não fazia contrato por escrito. O contrato era apenas verbal. E sempre deu certo, assim. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, sempre deu certo. O meu contrato verbal. No online, isso, por favor, tá, pessoal? Não existe. Não existe, até porque você vai estar atendendo pessoas de outras cidades, outros estados e até brasileiros que vivem em outros países. Então, não existe contrato apenas verbal no online. Você, no online, deve ter o seu contrato lá no seu computador. Você deve enviar para o paciente o contrato escrito, fundamental. E é fundamental também que ele assine, que você assine. Inclusive, tem um aplicativozinho que a gente utiliza para assinar o contrato terapêutico, certo? Existem alguns aplicativos, né, que você pode fazer isso, colocar sua assinatura e pedir para que o paciente também coloque a assinatura dele. Então, no online, isso é básico. Você precisa enviar o contrato escrito com cada ponto, cada cláusula que existe no nosso regimento, no nosso conselho, certo? Com todas as regrinhas, como vai funcionar, quando começa, qual horário que começa, que termina, quanto tempo de duração, tudo isso que eu falei aqui é fundamental que isso esteja escrito, certo? E lembrando, mais uma vez, pode ser o contrato escrito mais bem redigido, mais bem feito, mais organizado de todos. Se não existir vínculo, gente, se não existir vínculo terapêutico, não vai existir processo, não vai existir continuidade, certo? É uma coisa que são parênteses assim, que eu quero que vocês lembrem disso, né? Que além de ser um contrato verbal e escrito, né? Porque além de você enviar online, eu acho importante ainda assim falar, né? Porque não é porque tá no online que eu só vou enviar o contrato escrito e não vou conversar, não. Isso tudo eu falo, mesmo no online, eu falo na primeira sessão. Falo sobre todos esses pontos. Então, além de ser verbal e escrito, é importante lembrar que o contrato, ele só se firma mesmo, ainda mais, quando existe um vínculo, né? A intimidade entre você e o paciente. Que isso aí é algo que se dá com o tempo de terapia. Não é assim, de um dia para o outro, que se cria vínculo, né, gente? Isso a gente já sabe. Não é de um dia para o outro que se cria confiança e intimidade com o outro. Né? Isso é com o tempo de vínculo. Então, assim, é importante lembrar disso. O que é que se espera do terapeuta? O que é que se espera do paciente? Né? É importante definir isso logo de início para estabelecer essas regrinhas para que todo mundo saia ganhando. Porque o combinado, como eu falei, não sai caro. Então, para que todo mundo saia ganhando, tanto você quanto terapeuta, quanto ele, quanto paciente, ou usuário, ou cliente, enfim, como você prefere chamar aí, saiam bem dessas, assim, né? Vocês combinem bem direitinho isso. É fundamental que esses pontos aí sejam bem claros, bem objetivos, estabelecidos, seja aberto para tirar dúvidas dele, se ele não entendeu alguma coisa, se ele leu lá o contrato no online, né? No caso, você enviou, ele não entendeu alguma coisa, eu sempre deixo aberto, olha, se você leu, se você não entendeu alguma coisa, fique à vontade para me perguntar, para tirar alguma dúvida, se quiser reajustar alguma coisa, se quiser me perguntar, pode ficar à vontade, eu explico para você, eu me mostro disponível,
certo? Para tirar qualquer dúvida. Assim como ele vai saber que naquele dia e naquele horário combinado, eu sempre vou estar lá esperando por ele. Eu vou estar lá. Se ele vier ou não, não sei. Mas eu, enquanto profissional psi, eu sempre vou estar lá esperando ele, independente se ele vier ou não. Por isso que eu cobro, sim, faltas e atrasos. Porque eu me garanto o meu comprometimento com o processo. Lincoln está falando aqui, na literatura comportamental, explica que vínculo pode ser estabelecido por volta da 4ª sessão. Nunca li sobre isso, se é a partir da 4ª sessão, ou da 2ª, ou da 15ª, não sei. Mas se você está falando, pois é, realmente precisa de um tempo, né, Lincoln? Não é assim, não é no primeiro, né? Assim, 5 minutos, oi, tudo bem, quem você é, já estabeleceu ali um vínculo. Não é assim, realmente precisa ir de um tempo para ser estabelecido esse vínculo, né? E aí, quando o vínculo se estabelece, quando o contrato é claro, é objetivo, quando todos esses pontos que eu falei é bem falado, bem colocado, as coisas tendem a acontecer sem grandes problemas, certo? Inclusive, gente, não tem problema nenhum, de vez em quando, durante o processo terapêutico, você relembrar algumas coisas do contrato com o seu paciente. Se você achar que, por exemplo, chegou um determinado momento em que ele está atrasando os pagamentos, por exemplo. Um exemplo, aí você vai lá e fala, ó, isso aqui está no nosso contrato, é assim, assim, assim. Ou, se ele começa a mudar muito o horário e dia de atendimento, você pode chamar ele e lembrar para ele que existe ali o contrato de vocês está explicando lá direitinho que é importante uma frequência, né, uma duração, algo estável, para não ficar, né, instável, nem o processo, nem a mudança de horário, a mudança de dia. Então, tudo isso precisa ser falado. Então, resumindo aqui, o que é que eu falo no meu primeiro atendimento? Que eu não deixo de falar de jeito nenhum. O paciente chegou, eu já falo no final da sessão, reserva um tempinho a mais. Quem puder fazer isso, faça. Eu geralmente faço isso. Reserva um tempinho ali a mais na sessão, né? Ela vai um pouco mais de 40 minutos, para que eu possa trabalhar aqui, falar e deixar claro para o meu paciente esses pontos do contrato terapêutico, tá? Esses elementos aqui fundamentais. Resumindo, primeiro ponto, honorário. Então, quanto eu vou cobrar por aquilo, ele precisa saber antes do paciente chegar, ele precisa saber o quanto ele vai lhe pagar. Não é, vamos ver, a gente vê depois. Não existe ver depois, gente. Não existe. Você precisa ter lá o seu preço e você vai falar. Agora, se você quiser ajustar com o seu paciente o preço de quanto vai ser a partir da primeira, aí beleza, aí pode. Mas assim que o paciente ligar pra você e falar, oi fulana, e aí, qual é o seu preço? Eu quero fazer um atendimento com você, qual é o seu preço? Você não vai falar, vem pra cá e a gente vê. Vamos fazer uma sessão e depois eu te falo. Isso não existe, você precisa ter um preço fixo já pro seu primeiro atendimento, certo? Então, o primeiro ponto que a gente falou foi o honorário. É importantíssimo que ele já saiba antes, é direito dele saber antes o preço do seu serviço. A forma de pagamento, né? Quando e como pagar, que a gente também já falou sobre isso. Terceiro ponto, atrasos, né? Quanto tempo vai se esperar, vai fazer da mesma forma ou não, vai fazer os 40 minutos ou não, a gente já falou que não é o ideal, né? Então, assim, tem terapeutas que por exemplo, atendem os 40, não atendem depois de 20 minutos de atraso, entre 15 e 20 minutos não atendem mais, já considera ali como sessão perdida, certo? Quando atraso, tem psicólogos que não, que ficam o restante do tempo ali que falta para terminar os 40 minutos. Isso depende muito. Eu, por exemplo, eu não fico, quando chegam, sei lá, 20 minutos atrasado, eu também já considero como perdida. Eu considero como perdida, eu não atendo, certo? Quarto ponto. Falei quarto? Não, peraí. Terceiro ponto. Outro ponto que eu falei, reajuste anual. Quinto ponto, né? Reajuste anual. Então, é importante também ser falado, é importante que você coloque seu reajuste, como a gente já falou, tudo aumenta durante o ano, tudo muda. Então, é importante que você faça o seu reajuste anual. É importante para você e para o paciente também, certo? Outro ponto, cobrança das faltas, que a gente já falou. Sigilo, que é algo que eu falo, que é importantíssimo, sigilo ser falado. Outro ponto,
férias e explicar para o paciente que é um processo indefinido. Ou seja, você não pode chegar para ele e falar, em 3 meses eu vou sanar as suas angústias, certo? É algo que é indefinido, depende muito do investimento e como vai ser o processo. Gente, antes que eu termine, é importante também que eu fale sobre o contrato para adolescentes e crianças. Existe aí alguns elementos diferentes, tá, pessoal? Para quem atende crianças e adolescentes. Por quê? Todos esses pontos, para criança e adolescente, precisam ser falados, dependendo da idade, precisam ser falados de acordo com a linguagem ali daquela criança, do adolescente, para que eles entendam. Mas precisam ser falados principalmente com os pais da criança e do adolescente, certo? Eles precisam estar cientes, os pais da criança e do adolescente, que são os que pagam, né? Porque criança não trabalha, adolescente também não trabalha. Então quem paga é pai e mãe, tio, tia, enfim, o responsável. É preciso que tudo isso que eu falei, esses pontos que eu falei aqui do contrato terapêutico, tudo isso seja falado com o adulto. No seu caso, se você atende criança ou adolescente, o adulto responsável que vai levar a criança ou adolescente para a terapia, isso precisa ser falado, certo? Toda essa questão do contrato, da forma de pagamento, do sigilo, de férias, de faltas, tudo, honorários, precisa ser falado também com o adulto ou o responsável por aquela criança, aquele adolescente, certo? Deixa eu ver aqui. Quando é adulto, obviamente não. Quando é adulto, eu falo diretamente pro adulto, né? Porque é ele mesmo que paga a sessão dele, é ele mesmo, né, que é responsável, mas por ele mesmo. Mas quando é adolescente e criança, ele precisa que alguém pague, ele precisa que alguém leve ele até a terapia, né? Então, quando a criança chega atrasada, a culpa não é da criança. Muitas vezes não é da criança, né? É do adulto que se atrasou, certo? Para levar a criança para a terapia. Ah, gente, outra coisa que eu também sempre falo é sobre o local do atendimento, né? No caso, ou no online ou no presencial, né? Isso aí é óbvio. O mesmo endereço sempre, tá? E eu acho que é isso. Deixa eu ler aqui alguns comentários que chegou, que eu não li, que eu tava aqui tão focada. É importante deixar tudo isso escrito em cláusulas contratuais psicoterápicas. Sim. O tempo já vai sendo consumido a partir do atraso. É isso, gente. É isso. Vocês têm alguma dúvida? Desejam perguntar alguma coisa? A hora é agora, viu? Então, são algumas recomendações que eu dou, que eu acho, assim, realmente importante, sugiro pra vocês, que é fundamental tratar, não é nem a recomendação, acho que isso é mais, assim, obrigatório, tratar desses elementos logo de início, né? O paciente chegou, é importante falar desses temas, né? Desses elementos para o processo terapêutico, tocar em cada ponto e desdobrar cada ponto, como é que funciona, como é que vai ser, tempo de duração, enfim, tudo isso, ponto por ponto, é fundamental que seja tratado com o seu paciente de forma clara, objetiva e, lógico, flexível, tá, pessoal? Flexível, não pode ser rígido porque as coisas mudam. A cláusula de reajuste também é importante colocar, bem lembrado com Helena. Muito bem lembrado. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha aqui abordado de forma objetiva e clara também para vocês sobre a questão do contrato terapêutico. Vê, é correto, chegou uma dúvida aqui. É correto falar de valores pelo WhatsApp ou falar por telefone? Eu falo, eu não tenho problema nenhum com isso, principalmente agora no online, né, pessoal? Principalmente no online, que todo mundo tem acesso a gente através dessa ferramenta aqui, né? Então, assim, eu não tenho problema nenhum em falar sobre o meu preço. Então, a pessoa me liga ou então a pessoa me manda o WhatsApp e eu já falo, já passo o meu valor, já passo o preço da minha sessão. Eita, me ligaram aqui. Pronto. Então, eu já passo o preço da minha sessão, mesmo, até porque é direito do paciente, do cliente, do usuário, enfim, saber qual é o meu preço antes
de entrar em contato comigo, de vir até mim, né? No caso. Depois faz um post com esses pontos resumidos. Vou fazer sim. Vou fazer. Pode deixar que eu vou fazer tudo isso. São 9 pontos, tá? Tá aqui tudo anotadinho. 9 pontos, assim, que vocês não podem esquecer, que é fundamental que seja tratado, que vai garantir ao psicólogo, vai garantir também ao paciente e vai garantir também um bom processo, um processo bem sucedido, sem tantos interrompimentos, sem abandonos, sem falhas. Então, assim, o contrato ele serve justamente para minimizar o máximo vamos dizer assim, de falhas que podem haver durante o processo terapêutico. Então, abandono, faltas excessivas, alguns exageros, falta de pagamento. Então, o contrato ele serve para estruturar bem todo aquele processo, né? A relação entre paciente e terapeuta, certo? Estruturar, estabelecer qual é o lugar do paciente, qual é o lugar do terapeuta, como o paciente deve se comportar, como o terapeuta deve se comportar também. Exatamente, o nosso conselho de ética recomenda ser falado antes o preço. Pois é, exato. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha sanado aí algumas dúvidas de vocês. Volto aqui na quinta-feira, certo? Já falando aí de outro tema com vocês. Fiquem atentos e atentas ao nosso cronograma. Amanhã tem Milena. Enfim, todo dia vai ser alternado. Um dia Milena, um dia eu, um dia Milena, um dia eu. E assim por diante, certo? Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Podem falar comigo por direct. Estarei super disponível para conversar com vocês, ok? Um beijo a todas e a todos. Muito obrigada para quem me acompanhou. E quem vai assistir depois, a live, como sempre, vai ficar salva. Vocês podem assistir depois. Esse horário realmente é um horário um pouco até ingrato. 1h30 de uma terça-feira, né, gente? Porque foi o tempo que eu tive hoje de vir pra cá falar com vocês. Mas vai estar salvo, então quem quiser assistir à noite, quem quiser assistir outro dia, pode ficar aí à vontade. Beijo e até mais.